Bandidos roubam mais de R$500 mil de joalheria recém-inaugurada em Vila Velha. Ministério Público quer explicações da Rodossol sobre trânsito caótico na Terceira Ponte na manhã de hoje. Mulher se diz vítima de racismo em shopping de bairro Nobre de Vitória. E o caso vai parar na delegacia. Alunos de escolas públicas de Cachoeiro de Itapemirim aprendem um novo esporte, é o badminton. E ainda, a última entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Hoje o nosso convidado é Paulo Artung, do PMDB. Guará News Espírito Santo começa agora. Em Vila Velha, uma joalheria foi arrombada por bandidos que levaram cerca de R$500 mil. O roubo aconteceu na noite desta quinta-feira no shopping Vila Velha, no bairro Boa Vista. Os bandidos entraram por um buraco feito no corredor de serviços do shopping. De acordo com o dono do estabelecimento, além do cofre, eles levaram também todas as joias do mostruário. Todo o material levado foi avaliado em R$500 mil. Nessa sexta-feira, a Polícia Civil esteve no shopping para iniciar as investigações do roubo. O shopping de Vila Velha diz que lamenta o acontecido e que se coloca à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. Atravessar a Terceira Ponte nos horários de pico sempre foi um teste de paciência. Mas desde o fim do pedágio, os motoristas parecem enfrentar dificuldades ainda maiores. É que o fluxo de veículos aumentou 24%. E quem depende da ponte para ir para casa ou para o trabalho sofre com os longos congestionamentos. 5h30 da tarde, a Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, já está assim, totalmente congestionada. Milhares de motoristas tentando deixar a capital no fim do dia. O que sempre foi complicado parece ter piorado. De acordo com a Rodossol, desde abril, quando foi suspensa a cobrança do pedágio aqui na Terceira Ponte, o fluxo de carros aumentou quase 24% durante os dias de semana. Os acidentes também subiram. São 13% a mais do que do mesmo período do ano passado. Se por um lado a retirada do pedágio agradou, do outro a gratuidade do serviço contribuiu para o trânsito intenso. Quem passa pela via diariamente sentiu a diferença. Tá difícil, né? Gente que trabalha e atravessa isso aqui todo dia. O senhor acha que depois do fim do pedágio piorou aí o fluxo da Terceira Ponte? Piorou. O senhor acha que demora mais para atravessar? Bem mais. Da Praia da Costa até o final da ponte, eu gastar exatamente 11 minutos. Hoje eu gasto 25, 30 minutos. É muito tempo? Muito tempo. No horário de pico, atravessar a Terceira Ponte não é tarefa fácil nem para ambulância. Após a retirada das cancelas, uma das maiores reclamações dos usuários é o fluxo indevido de caminhões e também a demora na retirada de carros com pane e acidentados. Para fiscalizar os caminhões, policiais militares do Batalhão de Trânsito ficam de olho no fluxo. No entanto, quem passa por aqui relata irregularidades. Tem sempre acidente, né? O trânsito continua lento como sempre, mas tem sempre acidente de caminhão também passando fora do horário. Mas o trânsito complicado na Terceira Ponte ficou ainda pior na manhã de hoje. O engavetamento deixou tudo parado em várias ruas de Vila Velha e Vitória. Um verdadeiro caos para motoristas e passageiros de ônibus. Para algumas pessoas, a única alternativa foi atravessar a Terceira Ponte a pé. Tá muito trânsito, tá muito parado, a gente tá o tempão dentro do ônibus. Eu tô parada exatamente há 20 minutos. O trânsito hoje em Vila Velha ficou pior que o tradicional congestionamento que o motorista encontra todos os dias pela manhã. Hoje, ainda longe da Terceira Ponte, até o motociclista teve que esperar. Infelizmente o trânsito está ruim, a gente vai aguardar, ver se melhora, né? Na Terceira Ponte, tudo parado. De moto, policiais militares tiveram que abrir espaço entre os carros para a ambulância passar. Daqui de cima da alça da Terceira Ponte, a gente pode ter uma dimensão desse trânsito que se instaurou aqui em Vila Velha nessa manhã. Olha só,
trânsito completamente parado, até lá no último sinal, o sinal aberto, mesmo assim, o trânsito praticamente parado. O ponto de ônibus lotado, porque os ônibus não dão conta de chegar. A gente começa a ver aqui até uma fila de ônibus, as pessoas andando a pé porque preferiram sair dos carros e dos ônibus para ir a pé porque está demorando demais. E olha só, aqui na alça da Terceira Ponte, que geralmente o trânsito é muito tranquilo no dia a dia, os carros também já estão encontrando retenção lá no final, reflexo de todo esse caos que se instaurou em Vila Velha hoje. Dessa vez, o congestionamento se estendeu e se espalhou pela Praia da Costa, Itapuã e até nas ruas pequenas, tranquilas, que dão acesso à Terceira Ponte. Hoje está complicado. Na Avenida Francelina Setúbal, entre a Rodovia do Sol e a Terceira Ponte, mais trânsito, até no comecinho dela, que chega a Itaparica. Você imaginava que ia pegar um trânsito desse? De jeito nenhum, estou com o horário marcado, jamais imaginava. Tinha questão de 50 metros, agarrado, uma meia hora. Haja paciência para conseguir fazer o retorno, então teve gente que saiu dos carros. Eu estou querendo atravessar a pista para ir para o outro lado, para a Barra do Jucu, e não consigo nem atravessar a pista aí. Está tudo interrompido aqui. Quem pega esse trajeto todos os dias de manhã para ir para a Vitória diz que o trânsito só piora desde a liberação do pedágio. Mas hoje, todo esse caos foi reflexo de um acidente entre 3 veículos na subida da Terceira Ponte. Por uma rede social, a Rodosol informava aos motoristas. Às 7h06 da manhã, aconteceu o acidente. Só às 8h44, mais de 1h30 depois, é que a pista foi liberada. Quando o trânsito começava a fluir, pouco depois das 9, a Rodosol informa que um carro quebrou no mesmo sentido. Resultado, mais espera. Quem decidiu atravessar a cidade para chegar em Vitória pela segunda ponte também não escapou do trânsito, que estava assim, lento às 10 horas da manhã. E que manhã! Tá difícil, tá complicado. Não é só hoje não, tá? Isso é direto. Todos os dias é quase a mesma coisa. Eu acho que alguém tem que tomar uma providência, né, para resolver isso daí. Ninguém se mexe, né? Se mexe sim. O Ministério Público encaminhou um ofício à Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, a ARCE, e à empresa Rodosol, pedindo explicações sobre os congestionamentos frequentes na ponte. O MP solicitou o detalhamento do fluxo de veículos depois da suspensão do pedágio. Caso se comprove o aumento no número de carros transitando pela Terceira Ponte, o Ministério Público questiona quais medidas foram adotadas pela ARCE e pela Rodosol para amenizar a situação. A seguir, mulher se diz vítima de racismo em shopping de bairro Nobre de Vitória e o caso vai parar na delegacia. A gente volta já. Um rapaz de 19 anos é acusado de cometer 4 homicídios na região da Grande Jacaraípe, na Serra. Ele foi preso hoje pela polícia. Marcos Vinícius Lopes da Silva, conhecido como Batata, negou os crimes e o envolvimento com o tráfico de drogas. Não tem nada a dizer não, que não foi eu que matei. Mas na casa dele, a polícia encontrou 44 papelotes de cocaína, mais de 70 buchas de maconha e material utilizado para o preparo das drogas. Batata foi preso hoje, estava foragido em Cidade Continental, na Serra. Segundo o delegado, ele é o braço direito de Genivaldo Leandro Vieira, o Coroa Gil, preso em maio. Ele ficou comandando o tráfico enquanto o Coroa Gil está preso. E ele era o braço armado. A gente vinha fazendo investigação de campo até que a gente soube que ele estava se escondendo em Cidade Continental, porque ele está sendo ameaçado de morte também em Jacaraípe, na região do bairro das Laranjeiras. Batata é acusado de cometer 4 homicídios na região de Jacaraípe, no bairro das Laranjeiras, em dezembro e em janeiro desse ano. Segundo a polícia, os crimes estão ligados à disputa pelo tráfico de drogas. Ele vai responder pelos homicídios qualificados e pelo tráfico de droga que ele pratica no bairro. Eles têm 4 homicídios, a pena vai ser bastante elevada. E olha só essa história. Uma mulher disse ter sido vítima de racismo dentro de um shopping na Praia do Canto, bairro Nobre de Vitória. O caso foi parar na polícia.
Esta mulher só queria respeito com a funcionária da limpeza e com ela no ambiente de trabalho. O cachorro desse senhor fez xixi no vaso de planta. Nisso, foi chamada a menina da limpeza para poder limpar. Antes da menina chegar, a criança pegou o guardanapo e tentou secar. A filha, eu acredito que seja filha desse senhor. E nisso que a menina estava vindo para poder limpar, a menina questionou que aquilo não era normal. Aí ele começou a falar com a menina num tom áspero, que o que ela queria que ele fizesse. Que ele amarrasse o órgão do cachorro, que ele introduzisse alguma coisa no cachorro, o cachorro não avisa. E que era para terminar logo com aquilo. Aí eu peguei, fui lá e conversei com esse senhor. Aí ele perguntou o que eu estava querendo. Porque a menina já tinha feito o serviço, a filha dele já tinha começado a secar, a menina já tinha limpado. E o que eu estava querendo? Eu falei assim, não, só estou falando porque o cachorro continua aqui para que a coisa não aconteça. Ah, vai, você está falando demais. Aí eu peguei e falei assim, o senhor é muito mal educado. Aí ele falou, vai, preta, vai. Foi nisso que a menina ouviu ele falando, a testemunha que está aqui. O caso aconteceu na praça de alimentação deste shopping na Praia do Canto, após o cachorro urinar no local. Uma vendedora que acompanhou a discussão ouviu o senhor chamar a supervisora de preta. Como ficou indignada com a situação, pediu para ela chamar a polícia. Ele começou a falar muito alto, aí se aglomerou um número de pessoas para ver o que estava acontecendo. E quando ela estava saindo, né, que ele estava mandando ela sair, ele falou, sai, sua preta. Aí ela não ouviu, que ela ficou muito nervosa, ou ela deixou pra lá. Aí eu chamei o outro segurança, que o segurança chamou o 190. Aí eu resolvi ser testemunha. Ao sair da delegacia, o senhor Marcos Paulo Tavares não quis se defender da queixa de Sidneia. Apesar da suspeita de racismo, Marcos Paulo foi ouvido e liberado. Segundo o delegado, uma investigação será aberta para apurar se houve ou não crime de racismo. O que fica mesmo é a decepção de Sidneia com a forma que foi tratada pelo cliente. Fiquei decepcionada, porque se eu tivesse chegado gritando e falando de qualquer jeito, uma que eu nem posso fazer tal coisa, porque ele é um cliente. Agora, se eu chego com a educação e você vem me tratar com ignorância e depois vai preta, vai, que isso? Não é nenhum enredo de samba, né? E na próxima semana, o Hora News, edição da tarde, começa uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Na segunda-feira, Ana Carolina Monteiro conversa com a candidata Rose de Freitas, do PMDB. Na terça, é a vez de André Moreira, do PSOL. Na quarta, João Coser, do PT. Na quinta, Rafael Furtado, do PSTU. E na sexta-feira, Neucimar Fraga, do PV. É a Record News cumprindo o compromisso de levar a você, eleitor, as informações que podem ajudar a definir o seu voto e o futuro do nosso estado. E só para lembrar, no período da propaganda eleitoral na TV, o Hora News começa às 1:50 da tarde. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Paulo Artung fará uma caminhada na Feira do Produtor em Guarapari, às 9 da manhã. Camila Valadão faz uma panfletagem na Feira Livre de Laranjeiras, às 7 da manhã. Renato Casagrande fará uma caminhada em Pinheiros, às 9h30. E o candidato Roberto Carlos, acompanhado pela ministra do Planejamento Miriam Belchior, fará uma caravana a partir das 10h30 nos municípios de João Neiva, Ibiraçu e Fundão. E ainda nesta edição do Hora News, você acompanha a última entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado hoje é Paulo Artung, do PMDB. A seguir, preso o homem acusado de fazer parte de quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos. A gente volta já. Com novos locutores, nova programação e muitas promoções, a Rádio Sim Vitória estreia nesta segunda-feira. As ondas da 100,9 vão ser acompanhadas por todo o estado.
É assim que você vai ouvir a Rede Sim FM em todo o estado a partir desta segunda-feira. Vinheta nova, tudo novo. E é claro que nós fomos até os estúdios em Vitória para te mostrar os detalhes em primeira mão. A programação da capital será acompanhada em todo o estado. Começa nas principais praças e até o final do ano os ouvintes vão curtir a mesma grade nas 22 emissoras da 100.9. A gente está abrindo aqui em Vitória a Sim FM 100.9, que ela é a cabeça de rede. Atualmente a gente vai estar mandando som para 7 emissoras que vai falar de norte a sul do estado. Ou seja, São Mateus, Colatina, Linhares, Aracruz, Anchieta e Cachoeiro do Itapemirim. E o time cresceu. Os novos locutores de Vitória chegaram com tudo. Olha só a animação. Apresenta a turma aí, Juninho. Temos a Mônica Camilo, quase ninguém conhece, né, meu? Isso é uma figura lendária do rádio, muito amada por todo o Espírito Santo, entendeu? Vai estar com a gente de 10 às 2 da tarde. Depois nós temos o Beto Júnior. Isso aí, galera. Beto Júnior é polivalente, além de locutor de 10 às 2, ele também faz programação da emissora e nas horas vagas também é DJ, tá? E temos também, depois dele, eu, mais o DJ Paco. Isso aqui é uma figura ilustre do nosso calendário litúrgico que não resta a menor dúvida. E à noite nós temos a Cissa Cortez. Olha lá, ó. Cissa é fera, entendeu? Tem uma longa caminhada também. Você vê que aqui não tem menino, né? Só tem gente fera. E, além de tudo, nós temos nas promoções de rua, nosso Dudu Lima. Olha lá, isso é fera. Isso é muito bom. Isso é a nossa voz padrão, o Luiz, entendeu? Além de tudo, é considerado por todos como o melhor produtor hoje do Espírito Santo, é ele. Eles vão comandar e agitar a rádio com promoções, notícias e muita música com a qualidade da Rede Sim que você já conhece. A gente está vindo com uma programação totalmente hit. Aí as pessoas perguntam, o que é hit? A gente vem com uma gama de internacional muito bacana, diferenciada do que o mercado está tocando. A gente vai tocar com um pouco mais de ousadia. Tanto é que ela é uma rádio que ela vem praticamente quase sob a batuta de DJs. Esse aqui é o Luiz Souza, ele é a voz padrão da Rede Sim FM, é ele que você vai ouvir chamando a programação e tudo mais. Luiz, como é que é pra você ser a voz em 22 emissoras do estado? Por praticante é um orgulho, né? A gente poder trabalhar numa emissora grande, né? Que está aí com um projeto que está prometendo muito aqui para o estado, trazer muitas novidades e a gente está muito feliz com esse trabalho. E se prepare, também tem prêmios, shows, porque o ouvinte que participa merece, não é mesmo, Dudu? Tudo para você ficar ligado na Rede Sim FM. Estaremos aí diretamente com o ouvinte, distribuindo ingressos, prêmios, tudo aquilo que o ouvinte gosta. Então sintonize a 100.9 e a partir desta segunda-feira, cheia de novidades. Bem-vinda, então, à Rádio Sim, 100.9. E as novidades não param por aí. Do Espírito Santo para todo o Brasil. A partir do dia 8 de setembro, as notícias do nosso estado vão ser destaque em todo o país. Isso mesmo, diariamente eu vou entrar ao vivo no jornal Hora News de São Paulo com os destaques aqui do Espírito Santo. É a primeira vez que uma emissora capixaba passa a fazer parte da grade diária nacional de jornalismo de uma TV aberta. Outros 10 países da Europa e África também vão acompanhar as nossas notícias. Então não se esqueça, dia 8 de setembro a gente se encontra em rede nacional. O integrante de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos foi preso na capital. Os criminosos agiam na madrugada e nos finais de semana na Grande Vitória e em outros estados do país. Demétrio Braga, de 33 anos, foi preso nesta quinta-feira, quando chegava ao trabalho. Ele era soldador de uma empresa na Serra. Com a habilidade profissional, Demétrio ajudava a roubar caixas eletrônicos. No último assalto, dia 26 de maio, ele embolsou 12 mil dos 70 mil reais roubados em um caixa de Jardim América. Ele agia de várias formas, uma dando cobertura com o seu próprio veículo, com carro Gol, com rádio, avisando se a polícia vinha ou não vinha nas proximidades. E a outra, ele agia de forma que cortava os caixas e
ameaçava as pessoas, inclusive fazendo que essas pessoas ficassem amarradas até a execução do crime. O assaltante confessou participação nos crimes, mas não quis falar com a imprensa. Não tenho nada a declarar, só vou falar em juízo. Demétrio faz parte de uma quadrilha responsável por arrombar pelo menos 20 caixas eletrônicos em todo o Espírito Santo. Os criminosos agiam principalmente de madrugada e aos finais de semana. Em março, 3 integrantes da quadrilha foram presos um dia depois de assaltarem o caixa eletrônico de um posto de combustíveis próximo ao aeroporto de Vitória. Nessa ocasião, eles fizeram até reféns, mas 3 pessoas envolvidas com a quadrilha ainda estão foragidas. Os homens que estão sendo procurados pela polícia usam nomes falsos e agem também no Pará, Mato Grosso e Minas Gerais. São eles: André Luiz Assunção, conhecido como Gago, também atende pelo nome de Felipe Seabra. Bruno Borges Mariano, o BR, também usa o nome de Felipe Ferraz. Além deles, este de blusa verde é outro foragido, conhecido apenas como Bocão. Tem alguns deles que no estado do Pará já responde até por homicídio, que matou um policial. Então, se age de uma forma dessa, num crime de tanta gravidade dessa, eles são capazes de tirar vida, como no caso específico que ocorreu no Pará. Vamos agora ao resultado da nossa enquete da semana. Nós perguntamos: você se sente seguro em usar a bicicleta no dia a dia? 68,75% disseram que não e 31,25% dos ciclistas afirmaram que se sentem seguros. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Guarani News volta já. Atenção, moradores de bairro de Fátima, na Serra. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e da Rede Sim visitam o local. Participe, peça melhorias para a sua região. A Prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo quer ouvir você. É amanhã, dia 30 de agosto, na Avenida José Martins Rato, na praça próxima ao antigo Clube Cultura Brasil. Record News e Rede Sim, em bairro de Fátima, na Serra. Não deixe de participar. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana. Empresários do segmento de rochas ornamentais tiveram a oportunidade de conferir todas as novidades do setor. Máquinas, equipamentos e pedras raras, tudo reunido em um só lugar. A Feira Internacional do Mármore e Granito atraiu milhares de pessoas e movimentou milhões em negócios. Confira na reportagem de Pamela Volpato e Luciano Merson. Alternativa de negócios, novos empreendimentos, inovação tecnológica, modernidade que chama a atenção, os olhos vidrados a cada movimento das máquinas. Em exibição, tudo o que há de lançamento em tecnologia voltada para as rochas ornamentais. Eu, como estudante de engenharia mecânica, vim saber das inovações que o mármore e granito, a feira vem trazer para a gente também na área de exatas, na área de mecânica, da engenharia. A Feira Internacional do Mármore e Granito atrai todos os anos um grande público. Pessoas que vêm de várias partes do Brasil e do mundo em busca de inovação tecnológica. Ferramentas, maquinários, matérias-primas, tecnologia, etc. Em uma área de 32 mil metros quadrados, 220 expositores apresentam o que há de mais moderno em rochas ornamentais, máquinas, equipamentos e insumos. E novidade é o que não falta por aqui. Uma delas é relacionada à perfuração, que é a Spider, que é uma máquina que tem 3 perfuratrizes de alto poder rotopercussivo e tem a sua movimentação transversal e giratória completamente independente da necessidade da força humana. Essa máquina, além dela cortar 5 chapas de uma vez, ela é super ágil, ela é toda automática. Ela faz um movimento, 2 movimentos ao mesmo tempo, então o resultado positivo da produtividade é muito grande.
Essa máquina com tecnologia francesa é uma das vedetes da feira. Com 25 funções, ela consegue transformar uma pedra bruta em uma pia acabada. É uma máquina que tem um novo conceito porque é uma máquina multifunções que pode fazer muitas coisas. Então, com esse sistema, uma marmoraria tem somente que ter uma CeraPoint e esta máquina, que é uma máquina para fazer todo o acabamento. É uma máquina e então um funcionário solo. E as novidades não são restritas às máquinas. Mármores exóticos expostos na feira mostram que o mercado brasileiro de rochas ornamentais continua inovando. Esse estande traz em destaque mármores raros, que antes eram descartados. Uma pedra diferenciada, uma pedra que ela tem uma tonalidade diferente, tem desenhos diferentes e você nunca vai conseguir duas pedras da mesma forma. O mercado de rochas ornamentais é dinâmico. A todo instante surgem novidades. A Feira Internacional do Mármore e Granito, realizada aqui em Cachoeiro, funciona como uma vitrine. Aqui é o espaço onde os empresários e os interessados têm a oportunidade de conhecer todas as novidades do setor. O papel da feira é reunir, toda essa cadeia produtiva do segmento e considerando que Cachoeiro de Itapemirim é o principal polo exportador do Brasil, então ela cria, como você pode perceber aqui, um cenário onde os fabricantes de insumos, os produtores da pedra e os funcionários das empresas, eles têm todo esse contato com os novos materiais, com novos equipamentos, com novas tecnologias. E isso é mais do que uma faculdade de capacitação. Além da gente estar prospectando o equipamento, efetivamente a gente está conseguindo fechar negócio na feira. Então, para nós, a feira, tanto a Feira de Vitória quanto a Feira de Cachoeiro, são eventos singulares no setor de rocha ornamental. Não só para o pessoal que vende as rochas ornamentais, mas sim nós que estamos a cada dia buscando novas facilidades, tendo um compromisso com o setor de amortizar o custo do minerador, entendeu? Então, a Feira de Vitória e a Feira de Cachoeiro, para o setor de rocha ornamental brasileiro, é um ícone, é um evento singular. A Feira Internacional do Mármore e Granito termina nesta sexta-feira. Um esporte pouco conhecido no Brasil vem ganhando novos adeptos nas escolas públicas de Cachoeiro. O badminton, parecido com o tênis, mas jogado com uma peteca, tem sido praticado por alunos do projeto Mais Educação. Parece um jogo de tênis, mas também parece com vôlei e ainda com um jogo de peteca. Na verdade, trata-se do badminton, uma modalidade diferente, pouco conhecida no Brasil, mas que está ganhando novos adeptos. A atividade esportiva foi inserida nesta escola pública municipal há 2 anos. Ela faz parte do projeto Mais Educação. Nós temos hoje o badminton e o xadrez como educação integral do Mais Educação. O programa ele pede 3 horas a mais do que o horário do fundamental dele. Então, por exemplo, os alunos da tarde que estudam no turno vespertino, eles vão chegar à escola 10:50 para poder ter um lanche e pós o lanche eles começam a fazer tanto de orientações de estudo e leitura, quanto também práticas esportivas e culturais. O programa Mais Educação amplia a jornada escolar com a oferta de atividades complementares. Os alunos passam mais tempo na escola, sendo assistidos pelos professores. Os alunos selecionados são aqueles que estão em risco social ou aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Então nós selecionamos de forma que eles fiquem na escola mais tempo, com as oficinas e também utilizando o tempo de uma forma melhor, mais prazerosa. O comportamento deles melhora, porque eles ficam mais tempo juntos. Então eles veem outras coisas além da sala de aula. Além de eles terem uma alimentação também, E isso, querendo ou não, é um ponto positivo, porque nem todos têm uma alimentação balanceada, é que eles têm. O badminton foi escolhido pelo coordenador do projeto, mas agradou tanto os alunos que foi mantido. Os alunos têm curiosidade e necessidade, principalmente de algo novo. Como todas as metodologias estão mudando e a nova metodologia, a nova pedagogia está vindo para a sala de aula, eu também acho importante vir um novo esporte para o Brasil, para a gente desvincular um pouco só do futebol. O badminton eles gostam. Pensando em parte pedagógica, a questão da coordenação motora, da cognição deles, a lateralidade, o espaço e tempo deles. Pensando na parte disciplinar, eles não têm atrito entre um e o outro, eles conseguem jogar em dupla, porém sem ter atrito, como se fosse uma peteca e o vôlei,
facilitando a prática deles também, né? Principalmente a inclusão de alunos de idades diferentes. O badminton é um esporte muito parecido com o tênis, mas no lugar da bolinha, eles usam essa peteca aqui. O objetivo é passar a peteca para o campo do adversário. Faz mais pontos quem não deixar ela cair. E as regras do jogo estão na boca da garotada. Nós temos que sacar para o adversário, aí se cair do campo de lá é ponto nosso. Alguns já têm alguma prática, outros nem tanto, mas isso não importa. O mais importante aqui é aprender uma atividade nova, interagir com os colegas e, é claro, se divertir. É esporte diferente, né? Fácil, qualquer um pode fazer. É divertido também? É. É muito legal, a gente se diverte muito, joga com nossos amigos. É muito legal. Tá craque já? Tá. De Cachoeiro de Itapemirim, ao vivo, voltamos aos estúdios da Record News Espírito Santo em Vitória. Adriana Marques, boa noite e até segunda. Boa noite, Ramon Barros. Bom final de semana para vocês aí. No próximo bloco, a última entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado hoje é Paulo Artung, do PMDB. A gente volta já. O Hora News Espírito Santo encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Lembrando que a ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. Nosso último convidado é o candidato do PMDB, Paulo Artung. O tempo da entrevista é de 10 minutos a contar da primeira pergunta, que é padrão para todos os entrevistados. Boa noite, candidato. Boa noite. Na visão do senhor, qual é hoje o principal desafio do Espírito Santo e qual a proposta do senhor para resolvê-lo? O principal desafio é melhorar a educação básica. E, para isso, nós estamos propondo o debate em torno de uma nova escola que a gente tem chamado de escola viva, né? Uma escola que tenha atratividade em relação à juventude. Uma escola que trabalhe para que o jovem fique estudando em tempo integral e o professor trabalha em tempo integral, não só ministrando aulas, mas também dialogando com os alunos e o professor também passando por um processo permanente de reciclagem, porque esse mundo que nós estamos vivendo, o conhecimento evolui de uma forma muito rápida, né? Então, assim, é esse o sentido, esse é o grande desafio, capital humano, melhorar a formação dos nossos jovens e trabalhar nos nossos jovens um projeto de vida. Porque quando a gente vai nas periferias e pesquisa a situação dos jovens, uma coisa comum nos bairros periféricos e também nos territórios violentos é que os jovens perderam a capacidade de sonhar, né? De ter um projeto para o futuro. A escola precisa ter essa inovação, ela precisa ter um currículo flexível, o jovem precisa ter direito a colocar matérias como empreendedorismo no currículo e precisam voltar a sonhar, a ter projeto de vida. Quer dizer, eu acho que se a gente conseguir avançar na educação, eu tenho certeza que nós vamos qualificar o Espírito Santo nesse mundo competitivo que nós estamos vivendo e dar um passo à frente no nosso desenvolvimento social e econômico. Candidato, o senhor apoiou hoje o seu principal adversário político. Inclusive, alguns dos seus aliados continuaram no governo. E já próximo à definição da candidatura do senhor, o senhor passou a fazer críticas ao governo. O senhor não acha que isso é contraditório? Absolutamente. É como falar que a democracia é contraditória. Quer dizer, o que você assiste na Europa? Os partidos se unificam, por exemplo, no parlamentarismo, dão sustentação ao governo. Quando chega o processo eleitoral, esses mesmos partidos apresentam as suas propostas para o conjunto da sociedade. Quer dizer, a hora certa de fazer o debate em torno do presente e do futuro do Espírito Santo é agora. Eu andei o Espírito Santo inteiro e só ouvi um pedido. Paulo, participa desse processo eleitoral, coloca o seu nome e apresenta uma proposta
para que o Espírito Santo seja chacoalhado. O Espírito Santo perdeu rumo e perdeu velocidade nesses últimos anos, para que o Espírito Santo seja chacoalhado e encontre de novo o seu caminho. E é isso que eu estou fazendo. Eu que fui muito apoiado pelos capixabas, com votos, com torcida, com orações, eu acho que eu não teria outra contribuição melhor para dar do que participar desse debate de uma forma respeitosa, propositiva, e ajudar o Espírito Santo a reencontrar o seu caminho de desenvolvimento econômico e social. Candidato, há críticas de que o senhor não tenha deixado a casa tão arrumada como o senhor diz. Inclusive que o senhor teria privilegiado a concentração de riquezas do que investimentos no social. Como é que o senhor vê essas críticas? Improcedentes, quer dizer, a casa não ficou arrumada, ela ficou arrumadíssima. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. O estado que foi entregue mais organizado do país foi o Espírito Santo em 2010. Dizer que o estado não investiu na área social é uma brincadeira, né? No período que eu estive no governo, nós lideramos o país proporcionalmente na geração de empregos com carteira assinada. O que é isso? Isso é social na veia. Nós conseguimos que 600 mil capixabas, homens e mulheres, saíssem da condição de pobreza e ascendesse para uma posição melhor de vida, né? Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil em mais de 25%. Nós conseguimos aumentar a expectativa de vida e projetamos o Espírito Santo em termos de expectativa de vida. Nós diminuímos o analfabetismo no Espírito Santo, trazendo para uma taxa das mais baixas do país, de 4%. Ela voltou a subir agora nesses últimos anos. Então, o que é isso? É social na veia. Agora, achar que aumentar custeio de governo é política social, isso sim, isso é um equívoco, é um desvio. A todo momento que governos fizeram isso, isso levou à desorganização fiscal. O Espírito Santo viveu isso há tempos atrás e eu espero que a gente não continue nesse descaminho. Candidato, nos 8 anos que o senhor governou o estado, já eram altos os índices de violência. Hoje a gente vê que a situação é um pouco mais complicada. O senhor pretende manter a mesma política de segurança pública de quando foi governador? Claro que não. O mundo muda e nós precisamos ir para frente, né? Eu acho que o grande desafio na área de segurança é uma ocupação. Todo mundo pensa assim, a ocupação, Paulo está falando, em ocupação policial. Não, é uma ocupação social dos territórios violentos da malha metropolitana e dos grandes municípios do nosso estado. Quer dizer, como é que ocupa socialmente? Eu já dei o exemplo aqui. Um exemplo bom é reestruturando a escola pública, reestruturando o ensino médio, que é onde está o jovem, né? E nós precisamos conquistar o jovem para que ele volte a ter um projeto de vida. Nós precisamos disputar o jovem em relação ao descaminho do comércio de drogas, que é aonde está o foco principal da violência e da criminalidade no nosso estado, no nosso país e em muitos países do mundo. Então, é isso aí, é uma ocupação social desses territórios violentos. Eu tenho certeza que vai ser uma política efetiva. Nós temos instituições policiais de excelente qualidade no estado do Espírito Santo. Nós já demos passos importantes com essas corporações. Precisamos dar um outro passo, aproximar mais as nossas polícias das nossas comunidades, né? Quer dizer, a abordagem a um cidadão, ela é uma coisa importante numa política de segurança. Mas eu trabalhei no governo anterior e vou trabalhar, se chegar ao governo, para que a abordagem que é feita numa região de classe média seja o mesmo padrão de abordagem nos bairros periféricos, nas regiões pobres do nosso estado. Quer dizer, isso vai fazer com que a população tenha uma relação boa com a polícia, com as polícias, e as polícias, tanto a civil quanto a militar, criem uma boa relação de confiança com a população. Eu acho que isso também vai fazer avançar um clima de cultura de paz social, que é o que nós desejamos para o Espírito Santo, para o Brasil e para o planeta, né? Outro problema sério que a gente vê no estado é a questão da saúde, né? A gente tem visto aí as denúncias do Sindicato dos Médicos de que os hospitais estão com corredores lotados. Por exemplo, no Hospital da Polícia Militar, os 8 leitos de UTI foram fechados. É um hospital da Polícia Militar, mas atende basicamente a pacientes vindos do SUS. Como resolver esse problema, candidato? Primeiro inaugurando o São Lucas, né? Eu deixei o São Lucas
com obras muito avançadas, como deixei o Jaime com obras muito avançadas. A inauguração do Jaime demorou muito e a do São Lucas beira o absurdo. Já foi marcado 4 vezes a inauguração do São Lucas e adiado, né? Isso mostra problema de gestão no atual governo. Quer dizer, primeira coisa é inaugurar o São Lucas. Segundo, é continuar uma política que nós desenvolvemos, que são as parcerias com a rede filantrópica. Esse é um passo importante. Nós ampliamos muito o número de leitos. Está aí a experiência do Evangélico de Vila Velha, eu acho que é um bom exemplo. Hoje, um hospital de referência. Aquilo foi feito com dinheiro público, com um contrato entre o governo e aquela instituição para ela fazer contraprestação de serviço SUS. Terceiro, nós precisamos continuar ampliando a rede hospitalar do Estado. Eu acho que nós precisamos construir um novo hospital infantil aqui em Vitória. Eu estou debatendo isso na campanha. E nós precisamos construir um hospital em Cariacica, um hospital geral em Cariacica, mais ao sul, né, da região metropolitana, no sentido de organizar a demanda hospitalar. Evidentemente que saúde não é só isso. Saúde começa lá na prevenção, no alimento, no exercício, no saneamento, na água tratada, na coleta e tratamento de esgoto. Saúde passa por uma rede básica bem montada pelas prefeituras, unidades de saúde. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Pronto atendimento, quer dizer, e aí nós precisamos estar juntos. O governo tem que ser parceiro dos municípios na estruturação e o governo precisa difundir boas práticas de vida saudável. Aí nós temos uma visão geral da questão de saúde no Espírito Santo. Pois é, agora o senhor tem 41 segundos para as considerações finais. Minhas considerações finais são as seguintes. Eu apresentei propostas e me dirijo aos telespectadores pedindo apoio, pedindo voto. E aqueles que confiam na maneira que eu trabalho, na maneira que eu monto equipe, que eu administro, eu peço que se envolvam na minha campanha e colaborem pedindo voto a um amigo, a um vizinho, a um parente, ajudando a construir essa campanha que nós estamos fazendo. No mais, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de expor as minhas ideias nessa campanha eleitoral. Candidato, obrigada pela presença do senhor aqui no Hora News. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Record News, a líder em notícias.